Bom dia. Bom, já falando o que a gente vai falar hoje. Bom dia a todo mundo. Me dá o nome pro botão. Sei, pode ser. Bom, contra-transferência é um tema importante para nós, psicólogos, para terapeutas, para todo mundo que trabalha com o apoio em mudanças emocionais e comportamentais. Mas a contra-transferência acontece em decorrência da transferência, né? Então, não tem contra se não tiver a transferência. Então, tá rapidinho uma explicaçãozinha. Transferência é a emoção que o paciente, né, o cliente, coloca no psicólogo, no terapeuta. E a contra-transferência é a forma como esse terapeuta, psicólogo, absorve essa emoção e devolve para o paciente. Então, quando a gente escuta assim, o terapeuta não, não pode ter emoções, né? Tem que se preservar de sentir. É para evitar a contra-transferência. Mas a gente também ouve que assim, e o terapeuta tem que ter empatia, né? Tem que causar empatia no paciente, no cliente. Poxa, E como é que aí, a gente né? trava uma relação de empatia se a gente não, né, não Não pode recebe a sentir nada. emoção e devolve? Não vai ter empatia nunca. E aí mora um negócio muito importante, né, que alguns psicólogos não conseguem vincular o paciente. Uma das razões, aliás, a gente vai ter um curso nessa coisa, uma das razões é porque eu tenho tanta trava, né, que eu ouvi tanto, que é para eu, né, ficar sem nenhuma emoção na hora que eu estou em atendimento, que daí eu também não tenho trava empatia. Então, não existe, né, empatia sem a troca de emoções. E se eu tiver durão lá, né, eu não vou vincular o meu paciente. Então, imagina que dificuldade, que corda bamba que é para você ser psicólogo e terapeuta. Eu tenho que vincular meu paciente, tem que ter empatia e eu, né, não posso contra-transferir. O que eu tenho que fazer, então, né? É um treino muito grande, né? Por isso que a gente precisa fazer terapia e supervisão, gente. Por quê? Quando eu contra-transfiro da forma errada, quando o paciente manda para mim uma emoção, né, que pega em um sentimento meu, né, então ele me põe no Uhum. lugar do pai dele, que eu faço gol. Realizaço, já sou o pai. Pronto. Aí eu não estou mais atendendo. O que tem que acontecer? Ele me põe no lugar do pai dele. Eu reconheço que ele me colocou no pai. Visito rapidamente o meu papel de pai, a minha necessidade com o meu pai, mas olho para o meu paciente e entendo qual a necessidade de pai dele, para eu poder pontuar para ele. Não, eu vou, daí eu sou o pai do paciente e tá tudo bem. Não, não é assim. Então, é extremamente importante a gente entender o processo de transferência e contra-transferência, identificar a gente, mas essa coisa de o psicólogo, o terapeuta, não sempre pode sentir, não é verdade. Né? Eu tenho que sentir, tenho que identificar e tenho que saber pontuar diante da necessidade do meu paciente e não ir para a minha. Então, é extremamente importante o acompanhamento terapêutico do próprio terapeuta ou psicólogo e da supervisão para poder identificar quando está fazendo, pontuando da forma equivocada. Então, é um tema muito importante, é o mais, talvez, né? Inclusive, atrapalha os vínculos e atrapalha até a agenda cheia, porque se eu não dou conta disso, os meus pacientes não vão vincular comigo e vão embora. E quando tem uma Gente, frase, eu não sei onde eu quem li, está na live, põe coraçãozinho e compartilha, né? Que é um assunto muito importante, que ajuda bastante gente.
né? Muitas pessoas estão presas por causa disso. Compartilha aí que o assunto de hoje é bom. Pode falar. Quando as pessoas, eu não sei onde eu li isso, mas fala assim que o terapeuta, né, eu acho que é mais na área da psicanálise que fala isso, que você só consegue ir até, com o paciente até onde você já foi nas suas próprias questões. Você pode esclarecer? Não, sim, é a psicanálise, né? O Freud, na verdade, falava isso, né? Hum, O que que acontece, né? Se eu, ele fala isso daí na contratransferência, né? Que eu só vou conseguir identificar a contratransferência até onde eu conheço de mim mesmo. É óbvio. Porque, como eu expliquei o exemplo do pai, eu vou lá, identifico que botou em mim o papel do pai, do que ele quer dizer. sim. Aí ele colocou em mim um papel que eu não conheço de mim mesmo. Algo sobre mim mesmo que eu não reconheço. Como é que eu vou fazer para identificar que eu estou na transferência, na conta de Você transferência? não separa, você não consegue falar, peraí, isso aqui Eu preciso identificar, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar, para eu poder não embarcar. Então, se eu não sei, então por isso que é extremamente importante a terapia, inclusive antigamente na psicanálise, para você entrar para fazer, tinha que ter 3 anos de terapia, senão você nem fazia. Então, bom dia, Larissa, bom dia. Então, bom isso dia. do, da contratransferência, sim, né? Eu concordo com esse pensamento aí da psicanálise, porque se eu não reconhecer, se eu não sei isso sobre mim, eu não tenho como reconhecer, É como se identificar. ficasse nublado para os dois. Fica nublado tanto para o paciente quanto para o terapeuta, porque é uma questão que não. Não sei se fica nublado, né? Ele vai falar e aquela fala é perdida. Não é aproveitada enquanto o paciente. Ah, entendi. A contratransferência é um tema, né, um nome que veio da psicanálise, certo? Na verdade, ela a palavra transferência não é exclusiva da psicanálise, né? Hoje em dia. Mas a contra-transferência é a reação da transferência. E aí a transferência não mora só no atendimento, né, analítico. Né? A transferência ela é uma consequência de um mecanismo de defesa que a gente usa chamado projeção. Certo. Joga no outro e pá. Então, não é só o terapeuta que exerce contra-transferência. É isso que eu Né? ia te perguntar, Lugar. tipo assim, tá bom, vai, vamos supor, contratransferência é um nome, uma nomenclatura da psicanálise que surgiu nessa área. Mas se eu sou TCC, se eu sou comportamental, isso me afeta? É isso que eu queria te Não, perguntar. Assim. o, deveria. Né? Como Se eu estou assim? explicando, eu estava explicando que a transferência acontece em qualquer situação, né? Porque é um mecanismo de defesa do indivíduo, desde pequeno. Né? É o primeiro que as pessoas usam. Né? É humano isso. É do ser humano. Eu não quero sentir desconforto. Né? Então, eu né, utilizo a projeção automaticamente. Quando eu uso o mecanismo de defesa projeção, né, eu estou fazendo o quê? Eu estou transferindo para o outro aquilo que é meu. E aí o outro faz o quê? Quando ele toma, ele vai para a contra-transferência. Não importa que você esteja na relação analista-terapeuta, ou paciente-terapeuta. Isso daí acontece fora dessa relação também. Agora, você está dizendo assim, a transferência e a contratransferência é uma visão exclusiva da abordagem psicanalítica? Não. Por isso que eu queria esclarecer, que na verdade não é só porque é um nome técnico da psicanálise, ou que seja, um nome que não é um fenômeno humano, certo? Que acontece, né? Sim. E não é visão exclusiva da abordagem psicanalítica. Foi, acho que você perguntou isso.
Silmara, bom Sim, dia. Não consigo bom ver todo dia. dia. Bom, tem pessoas entrando agora, né? Depois vocês assistam, porque a gente já caminhou um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta sobre transferência e contra-transferência? Eu tenho mais uma, eu adoro esse tema. Bora lá. Como é que eu sei que eu tô. O pessoal faz Oi? mais perguntas. Vocês acham que a gente combina, a gente não combina. Então ela vai fazer pergunta e eu não sei se você. Manda aí. Não, eu gosto de fazer pergunta porque eu acho que a pergunta ela meio que parece bastante assim o tema, as coisas, né? Como é que eu sei, eu como psicóloga, como terapeuta, que eu estou numa coisa transferente? Então, quando eu expliquei agora há pouco, eu falei que a gente precisa ter autodomínio, né? Ser bem descanalizado, analisado, né? E conhecer, né, as suas dores, as suas mazelas. Por quê? Eu só vou conseguir reconhecer, e a sua pergunta anterior também faz parte dessa resposta, se eu reconheço em mim. Então, o paciente está lá na minha frente, né? E ele está muito puto com a mãe. Só vamos dar um Certo. exemplo. Né? A relação é uma droga. Quando ele olha para o terapeuta e está nessa emoção, né? Ele automaticamente, todo mundo sabe que o terapeuta é espelho do paciente. Ele está vendo quem na frente nessa hora? A mãe? Mãe. E aí, o terapeuta, no lugar de espelho, começa a ouvir aquilo tudo e, nossa, cara, é igualzinha a minha história aqui, cara. Tinha que ser para mim esse paciente, né? Aí, se ele não entende, né, que aquela não é a história dele, ele vai Tipo, ele se pontuar, identifica com a história. Ele... né, ele vai pontuar diante da emoção dele e não da emoção do paciente. Ah, puxa, semelhante, né, comigo, com a minha dor, mas a dor que está aqui nesse momento, nesse lugar, nessa hora, não é a minha, é a do meu paciente. Então, a pontuação que serve para mim, talvez não Não seja para serve. o paciente. Então, eu preciso respirar, aproveitar que eu identifiquei e me voltar para o meu paciente, porque ele é meu paciente, eu conheço a história dele e as dores dele. Aquela situação em mim pode ter gerado, enquanto criança, raiva, e nele pode ter gerado abandono. Deixa eu ver aqui. A Larissa falou, às vezes identifico que estou nesse processo na minha vida diária. Aí eu não entendi. Eu acho que ela disse assim, eu me Perguntar percebo na conta. o que ela quis dizer com isso. Na vida diária é o quê? É com outras pessoas, em outras relações. Coloca aí pra gente, Larissa, pra gente fazer o entendimento correto. Então, porque a gente falou assim, eu tô, por exemplo, né? Eu e minha mamãe discutindo na minha vida diária. Né? Eu cheguei Aqui, em ó, casa sim, em e outras relações. acontece. Por exemplo, né? Eu briguei com o meu namorado. Tô puta da vida com ele. Aí eu entro em casa, ele não tá na minha casa. Mas eu vou descarregar um caminhão em quem tá em casa. É projeção. É uma transferência emocional. Né? Vou olhar para ele, não vou ver quem é, se é meu irmão, se é minha tia, se é minha avó, se é minha mãe, e vou brigar até umas horas. É isso, Larissa. Você sabe que você falou isso, eu lembrei daquela frase, assim, por exemplo, a frase típica, né? Que cabe para os dois lados, né? Tem gente que fala homem é tudo igual, ou então fala mulher é tudo igual, né? Essa generalização né?
das relações, você acha que tem a ver com a projeção de uma coisa que você sente? Na verdade, isso daí tem a ver com crença raiz, né? Com cultura, com inconsciente coletivo. Não, porque a transferência e a projeção são individuais, né? São de relações individuais. Não, mas eu digo, uma pessoa acreditando nisso, individualmente, ela pensa, ah, não, homem é tudo igual, ou então a mulher é tudo igual. Você acha que tem a ver com alguma coisa de antes da própria história, onde projeta, né? Então, essa frase é uma crença raiz em muitas pessoas, né? Sim, A pessoa acredita nisso porque foi induzida, né, a acreditar. Mas não, porque a transferência, a projeção ocorre em relações individuais, indivíduo a indivíduo, e está ligada à emoção, né? A sentimento, tá. né? De uma situação. É uma reação. Né? Então, assim, eu generalizar a crença, eu posso usar a crença para expressar a raiva, a expressar a emoção que eu estou sentindo. Mas, né, não é a crença que vai me colocar no processo desse. Sim, 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 é o contrário, né? Eu uso isso para expressar. Bom dia, Nathalie. Depois, Nathalie, você assiste, a gente está falando de contra-transferência, mas aí já passou aqui um conteúdo, é importante depois você assistir. Bem-vindo. Mais dúvidas, gente? Ou alguma curiosidade que tenham a respeito? Bom, então vou falar mais um pouquinho dos processos que acabam acontecendo na contratransferência no processo terapêutico. Quando o terapeuta não identifica a, as transferências dos pacientes e entra em contratransferência, além de, às vezes, ele não manter o vínculo, né? Pode acontecer, por exemplo, de fazer o vínculo equivocado. Né? Por exemplo, o terapeuta se apaixona pelo paciente. É uma contratransferência que não foi elaborada, não identificada e, né, não gerou uma pontuação, né, correta. Então, o que ele fez? Ele embarcou, né, transferiu para mim o papel do amor, do que eu abracei. Ou quando fica aquela relação, né, mãe e filha, pai e filho, na terapia, é a mesma coisa. Né? E aí, como que a pessoa identifica? Na de apaixonar, ok, né? Mas como eu identifico se eu estou sendo um terapeuta mãe, terapeuta pai, então eu preciso muito do meu processo analítico, do meu processo, das minhas supervisões para não ficar preso na contra-transferência. Né? Então tem essa questão, né, de ficar no lugar errado, a questão do vínculo equivocado, que mais que pode causar de problema numa uma prisão na contra-transferência, a ineficiência das pontuações, né? Então, o paciente pode não evadir, mas o caso estaciona. Né? Ele não evade porque ele está preso emocionalmente com o terapeuta. Mas a terapia não está gerando resultado mais. E aí o paciente continua, né? Que é o famoso café com biscoito. Né? Vou tomar um café com biscoito e tal. Então, assim, é importante sair da contra-transferência para que o paciente evolua nas questões dele. Então, a gente precisa identificar por isso. Agora, eu posso ter medo da transferência, da contra-transferência, e ficar rígido? Não. Né? Quando a gente é orientado a esvaziar o atendimento de emoção, é porque a gente precisa identificar o que acontece no processo. Então, assim, se eu me liberto, livro totalmente meu atendimento de emoção, não tem vínculo, gente. Não se estabelece empatia. Então,
Eu preciso estar muito bem resolvido as minhas questões, estar no meu processo em dia, fazer as minhas supervisões para que o meu atendimento seja muito produtivo. Né? O paciente transferiu, eu tomo aquela transferência, entendo o que está acontecendo ali no instante e vou, né, para a pontuação que o meu paciente precisa, e não para que eu precise. Ok. Se a gente vai para a pontuação que a gente precisa, a gente corre o risco de aconselhar nós mesmos, né? E anular o que o paciente precisa ouvir. Então, a gente acaba olhando para o paciente e falando com a gente, né? Sim, Eu é o quero que dar um acontece. conselho para mim mesma, né? Mas aí, né, o que acontece? Quando você faz isso, na verdade, você acaba, se você não identifica, você acaba não dando, não fazendo a pontuação. Você fica no papel que o paciente te colocou. Hum. Se você não identificar, você fica no papel. Então, você vai falar com o paciente se ele transferiu uma mãe para a mãe dele para você, como se você fosse a mãe dele. E o que acontece se ele é carente de mãe? Eu vou olhar para ele, vou sentir coisas Ele vai adorar a que eu, terapia dele, sim, né? vai Porque ser uma lá a minha delícia. mãe está. E eu vou para os braços da minha mãe, né? Aí o paciente vem felizaço, entendeu? Mas aí não sai disso, né? Fica nessa repetição. Então, fica na repetição, né? E não tem evolução para ele. Tem Mas, pacientes que eles, lógico, né, que quem precisa ter essa noção disso somos os psicólogos, somos nós. Mas tem pacientes que eles têm essa atitude, né, no consultório. Eles já chegam na transferência esperando o acolhimento da mamãe, esperando tomar um cafezinho, esperando, né, tipo assim, que não, ainda não se alinharam no objetivo, né, da terapia, no qual seria a questão ali. Então, eu encontro, né, e acontece, eu acho, para vocês, pacientes que chegam lá para ver a mamãe, ou para ver o papai, ou para, né? Então, como você está dizendo, é uma transferência. E, assim, eu acho muito legal quando a gente, como psicólogo, volta para o lugar, né, de psicólogo e pontua isso. Porque é como se a gente quebrasse o ciclo que o paciente tem a necessidade de repetir, né? na verdade, em algumas sessões você percebe que o paciente chegou, né, Para ver carente a de mãe, mamãe. carente do relacionamento dele. E sim, né, ele está mostrando para você isso. E assim, eu faço o quê? Eu viro o namorado dele, a mãe dele, a tia dele, o filho dele. Também acontece de querer o filho. Ou eu, né, faço, reconheço, identifico e faço a pontuação certa e eu dirijo a sessão da forma correta para que ele, né, identifique as questões efetivamente. Então, assim, é o mecanismo mais importante do atendimento. Esse reconhecimento, essa identificação. E ela só é possível, como você falou lá da frase, dos nossos limites, né? Que a gente só enxerga a contra-transferência dentro dos limites do autoconhecimento, da autoanálise, do quanto você já se desenvolveu no seu processo de análise. Então, é muito importante que a gente, né, cuide disso, cuide de nós mesmos, para poder atender da melhor forma. Mais perguntas, gente? Vocês não põem coraçãozinho, o Instagram não avisa. E muitos colegas ficam sem poder aproveitar isso aí. Compartilhem depois a live, que é muito importante. Bom dia, é a Bia. Então, a gente está Suzana, terminando aí já. Então, quem entrou agora, depois assiste, né? É rapidinho, passa de meia hora. O conteúdo é bem importante. Assistam, compartilhem quem vocês conhecem e precisa
entender um pouquinho disso, né? Que é um bom dia. Dois, dois pontos muito importantes, né? O resultado que a sua terapia proporciona ao seu paciente e também um jeito de você olhar, né, para o quanto de paciente que você vincula. E descobrir talvez porque quem não está vinculando bem, uma das razões. O que É está isso. acontecendo? É. Sim, sim. Érica, bem-vinda. A gente está terminando, mas depois fica salvo para você poder assistir. O conteúdo é bem importante para a sua eficiência, para vincular paciente. É isso? Dúvidas de quem estava aí com a gente no conteúdo? Então, bons atendimentos. É, Pensem na amanhã, cor da transferência. é, amanhã a gente tem uma live muito especial. E quem estiver aqui também pode entrar, é às 15 horas. Né? É 15 horas. diferente do que a gente faz com os profissionais, é uma live com um paciente, né? Com um cliente, com pessoas que não são profissionais, que querem discutir temas importantes para eles e entender um pouco mais dos profissionais que participam do Psicolite, que atendem Psicolite. Então, amanhã às 15 tem essa. Ok? Mais alguma pergunta? Vou esperar um pouquinho para ver se tem, senão até sexta De que vem. nada, Gilmara. Obrigada a vocês. A Gilmara falou obrigada. Ok? Então, um beijinho para todo mundo. Tchau.